acender com as velas. O Espírito Santo nos iluminar, né? Vamos cantar aquele pedido em invocação do Espírito. Obrigada pelo convite. Também da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, todos nós somos da Ordem Terceira Franciscana. Graças a Deus. Bom, então, primeiramente, bom dia, né? Graças a Deus estamos aqui, né? Paz e bem a todos. Nós aqui, de forma singela, nossa fraternidade resolveu fazer esse encontro, né? Nós... Bom dia. Nós tínhamos o hábito de fazer retiros, né? E nós fizemos uma primeira experiência desse encontro aqui, até para convidar, né? E quero agradecer já por primícias a todos vocês que acolheram o convite nosso para vir conhecer essa espiritualidade franciscana, né? Tão presente aqui através dos meios capuchinhos, né? Para que vocês possam engrossar o nosso carisma da ordem franciscana secular, né? Então, eu queria uma salva de palmas para vocês. Essa coragem, né? Esse domingo, né, chuvoso, gostoso para ficar dormindo, já vim logo cedo aqui para estar junto com a gente, louvar a Deus ao modo de São Francisco e Santa Clara de Assis, né? Então, queria agradecer. Eu queria pedir para os meus irmãos e irmãs fraternas que fiquem em pé para poder acolhê-los também. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Esses que são professos já podem sentar.
todos nós da Ordem Franciscana Secular, toda a família franciscana, né? Queremos acolhê-los aí, que nós tenhamos aí uma parte desse domingo salvífico muito frutuoso, que a gente possa aí colher experiências e trilhar um caminho aí, seguindo os passos do nosso Pai Seráfico, tá bom? Então, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu sou o mais novinho dessa fraternidade, né? Mais novinho não é só a idade, né? Mas também fraternidade. Eu sou professo há 2 anos, né? Da Ordem Franciscana, junto com a Silene e o Nelson, né? Nós somos os mais novos aqui. E a Ordem Franciscana Secular, ela fez 800 anos, né? Então é uma ordem que já há um bom tempo está trilhando esse caminho nosso, né? Então, meu nome é Marcelo, eu sou professor de origem, né? Trabalho com a escola pública e queria só deixar isso claro, porque é lógico que vocês vão fazer uma provinha no final, né? Se passar, tudo bem, a gente continua, né? A provinha antes do almoço, tá? Aí a gente vê o que acontece no almoço, tá? Não perdeu o costume. Não perdeu o costume, é verdade, né? Então, assim, eu queria só passar para vocês como é que vai ser esse nosso domingo de encontro aqui, né? De uma forma geral, a gente vai começar, temos os animadores, é um encontro muito simples, é uma primeira vez que a gente está fazendo, então essa é a nossa casa, eu espero que vocês se sintam acolhidos, né? Vocês se sintam amados por estarem aqui conosco, tá? E é simples mesmo, né? Os nossos amigos cantores vão cantar a hora que eles quiserem, a gente vai chamar, a gente vai se alegrar, vamos passar um domingo bem gostoso. Nesse primeiro momento, eu vou explanar para você, explicar não, né? Porque aqui tem um monte de gente que sabe muito mais de Francisco do que eu, e claro, né? Mas dentro da minha profissão, eu vou tentar passar para vocês quem foi Francisco, quem foi Clara e qual é o impacto desse carisma, né? Franciscano, clariano, nos mundos de hoje. Então isso é o que nós vamos fazer. Aí depois vem aquele momento tão esperado nesse domingo chuvoso, que é o almoço, né? Depois do almoço nós vamos voltar com os nossos amigos aqui para fazer a gente não dormir, a gente ficar em pé, né? E depois, num segundo momento, né? Após o almoço, aí eu vou explicar sobre a família franciscana, principalmente no Brasil. Então nós vamos falar da primeira ordem, da segunda ordem e principalmente da terceira ordem regular e secular, tá? Então a gente vai fazer um apanhado de tudo e um convite especial no final para que todos vocês possam estar junto conosco aqui nos próximos domingos, tá bom? Então sejam todos acolhidos e aí eu quero já começar a perguntar para vocês, né? Se der certo aqui, tá? Aqui, vamos lá. Então, todo mundo sabe quem foi Francisco de Assis, né? Se busca um pouco essa espiritualidade, já traz de casa alguma experiência que teve com Francisco, quem foi Francisco, quem foi esse homem, né? Ele filho de Dona Pica e seu Pedro, tá? Vai nascer na Europa no meio da Idade Média, né? Então é um momento muito conturbado da história humana, né? Onde conflitos estavam acontecendo muito, e Francisco de Assis, ele não é um homem que se separou disso, né? O que eu acho mais importante destacar na vida de Francisco de Assis é que ele não se afastou do mundo. O franciscano age no mundo, ele age para que o mundo enxergue o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Francisco era um homem que, como está dizendo lá, os primeiros anos dele, ele foi criado de forma imoderada, pela vaidade do mundo, imitou seus pais. Seu pai, o Pedro, era um grande comerciante de tecidos, né? E por isso, um burguês em ascensão, naquela Idade Média onde a burguesia estava tentando ascender socialmente e a nobreza que já estava lá em cima entraram em choque, né? Eu vou falar depois que Clara e Francisco são de classes medievais diferentes, são distanciados até pela própria sociedade, porque Clara era nobre, a família de Clara era de uma família nobre e a família de Francisco uma família burguesa. Então eles já eram, de certa forma, inimigos naquele período histórico, né? E Francisco
vai crescer, nascer e constituir o seu ministério de paz numa Europa que vivia um conflito gigantesco dentro da sociedade, né? E ele, inserido dentro desse contexto, ele buscava o quê? Riquezas e fama, como todo jovem daquela época, né? Era alguém que curtia as festas, que curtia os bailes, que vivia a vida que todo jovem burguês daquela época queria. Só que Francisco, numa dessas aventuras medievais dele, ele vai ser preso, ele vai ser humilhado e, sofrendo tudo isso, ele começa a refletir, ele começa um processo de conversão. Ele começa a entender que será que essa vida que eu busquei era uma vida reservada a mim? E aí Francisco começa a refletir e abandona de certa forma o desejo de enriquecer. Na verdade ele já era rico, mas ele continua buscando a fama, e a fama vinha através das cruzadas, das lutas militares. Então ele vai de novo entrar para a guerra, e nesse chamamento é que Deus diz para ele e fala: Francisco, não vá novamente, você sofreu tanto, fique em Assis, que algo tem para você. E aí fica a pergunta, né? O que Deus quer de mim? E aí Francisco descobriu. E nós, como franciscanos seculares hoje, né? O que Deus quer de nós? Eu espero que a gente possa refletir nesse domingo, né? Como franciscanos, como postulantes, como simpatizantes, né? Como professos, o que Deus quer de nós, como franciscanos seculares no mundo hoje, né? E aí, o que acontece com Francisco? Ele sentiu um vazio tremendo, ele se afastou das bebedeiras, das farras e começou a buscar na criação aquilo que ele tentava encontrar. O que ele tentou buscar? Nos campos, nos bosques, nas florestas, um recolhimento para que ele tentasse entrar em contato com aquilo que Deus havia reservado para ele, tá? E o que vai acontecer? Ele passa a enxergar com outros olhos, não com os nossos olhos humanos, mas com o coração. E aí Francisco começa um processo muito grande de abandono. Abandono em que sentido? Em todos os sentidos, né? Então ele começa a rever as suas práticas sociais, ele começa a rever os acúmulos, ele começa a rever a riqueza, ele começa a rever a relação dele com o próprio mundo. E aí Francisco vai até Roma para visitar o túmulo de São Pedro, e ele faz uma primeira experiência com a dama pobreza, ele vai chamar, quando ele encontra um mendigo e troca com ele as vestes, e depois se dirige até a igreja com as vestes do mendigo. Então ele já começa uma experiência transformadora, né? O que aqueles que viviam com Francisco pensavam disso? O que vocês acham? Endoidou, né? Se hoje você pega um jovem, ou nós mesmos adultos, que nega esse mundo consumista, né? Esse mundo que nos inunda com muita coisa, a gente fala: esse cara, essa pessoa não está batendo bem, né? Porque o mundo é isso, né? E para Francisco ele começa a ser questionado: o que está acontecendo com esse jovem? Que de tão belo, que de tão formoso, que de família tão rica, agora está andando no meio dos leprosos, agora está andando no meio dos pobres, né? O que aconteceu com ele, né? Então, ele começa um processo muito grande de transformação. O primeiro encontro dele vai ser como leproso. O que antes era amargo mudou-se, então, em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Quem eram os leprosos? Pessoas que tinham lepra. Isso, os párias da sociedade, não é isso? Eles andavam inclusive com sininhos, que era para que as pessoas pudessem se afastar quando eles chegavam em determinado lugar. Então Francisco escolheu, ou melhor, Deus escolheu para que Francisco se
solidarizasse com os excluídos. Aí um outro ponto de reflexão. E nós hoje, franciscanos seculares, estamos nos solidarizando com os excluídos? Né? E para os postulantes, para os simpatizantes, vocês estão se solidarizando com os excluídos? Em vários níveis, né? Até a simples oração é uma forma de solidariedade com essas pessoas, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente acaba não, vamos dizer assim, agindo. Mas o ato de você pensar naquela pessoa, rezar por aquela pessoa, pedir por aquela pessoa, já é uma forma de solidariedade, né? E o crucifixo de São Damião? Todo mundo acho que já ouviu essa frase, que é a frase que levou Francisco ao seu ministério, né? Francisco, vai e constrói a minha igreja que está em ruínas. Quando ele ouve isso, ele pensa o quê? Ele pensa naquela igrejinha de São Damião, pequenininha, e ele começa com toda a humildade que ele tem. Francisco não era um iletrado, Francisco não era um ignorante, ele era da burguesia, ele sabia ler, ele sabia escrever, ele não era uma pessoa despreparada, mas ele com toda a humildade começou a catar as pedras e empilhá-las para reconstruir a igreja. Não foi isso? Então essa parte da história é importante porque ele, na sua humildade, ele acreditava que Deus estava falando para ele do templo. E hoje nós, como franciscanos seculares da primeira ordem, né, sabemos que na verdade não. O que estava em ruína era a igreja, e Francisco veio como um novo alento, como um reerguer. Então as pedras que ele precisava erguer não eram do chão, eram pedras de fé. Ele precisava reerguer a igreja, que estava vivendo também, e a gente não pode culpabilizar a Santa Igreja por isso, porque ela estava vivendo no meio da Idade Média, no meio de um momento onde os conflitos entre a humanidade estavam postos. A igreja era mais um instrumento que agia dentro daquele contexto, né? Então Francisco vai entender depois, quando ele vai começar a formar a sua primeira ordem lá em 1209, que o que ele precisa reconstruir não é o templo, é a própria igreja. E aí já fica o primeiro convite, tá? Eu vou fazer vários convites para todos vocês, tá? Então o primeiro convite: ajuda-nos a reerguer essa nossa igreja, né? Caminhando nos passos de Francisco de Assis, né? Com humildade, com serenidade, com menorismo, com fraternidade, né? E, obviamente, o seu pai, que era um rico comerciante, fez o quê? Ficou muito nervoso, né? A ponto de levá-lo a julgamento no centro da cidade para o bispo. Né? Ou seja, esse é o momento de maior experiência de pobreza que Francisco fez até aquele momento. Quando ele trocou as roupas com o mendigo, ele ainda era filho de Pedro Bernardone. Agora, ele diz que não. Eu não tenho mais outro pai, senão o Pai Celeste que está no céu. Agora ele despojou-se de tudo. Agora ele é o poverello de Assis, ou o pobrezinho de Assis, né? E isso, ficou o quê? Ficou pela mão, e o bispo teve que abraçá-lo com o seu manto, para que ele não mostrasse sua nudez para todos que estavam na praça, porque ele de fato era de estopa. Aqui, sabe aquele estopa assim? Fizeram pela nuvem. Não despôs toda a sua roupa e se abandonou de fato de tudo o que era material. Então, quando a gente fala também em Francisco de Assis, a gente tem que pensar em algo metafísico, algo que sai da nossa materialidade, né? Porque Francisco de Assis é, acima de tudo, aquele que não se importa com a materialidade. A materialidade tem que existir ao ponto de que ela possa prover as pessoas, mas não acumular. Então isso que é interessante. Um dos chamamentos que me levaram a procurar
a ordem franciscana e procurar o franciscanismo como um todo, foi justamente esse despojamento, esse desconectar dessa materialidade. A materialidade tem que ser usada para o bem da humanidade e não para acumular riquezas, né? Então, esses são os pontos importantes que ele fala. E aí, muitos zombavam, e não zombavam apenas, eu fiz algumas colinhas aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó. Aqui. E muitos zombavam apenas, não só nas ruas, mas dentro do seu próprio círculo, porque começa a reunir um círculo que começa a olhar para ele de uma forma diferente, porque ele traz algo que para aquele período é totalmente novo. A ideia de abandonar a materialidade naquele período era algo totalmente novo. A ideia de você se importar com os excluídos era totalmente novo. E por ser novo, teve seguidores. E aí Francisco começa com as suas ações até mesmo encontrar resistência dentro dos próprios seguidores. Mas esse Francisco é doido. Outro dia volta para casa nu, porque ele entregou sua túnica para alguém. Ele volta para casa descalço, porque ele entregou sua sandália para alguém. E nesse interim, muitas pessoas começam a chamá-lo de louco de Assis. Ele não é só o pobrezinho de Assis, ele também era na época dele o louco de Assis, né? Mais uma vez, e nós estamos de certa forma abraçando essa loucura, indo contra o que o mundo nos pede e fazendo o que é correto, porque nem sempre o que o mundo pede está correto. Será que a gente tem essa loucura de falar, eu vou contra o mundo todo porque é assim que Deus quer, é assim que o Evangelho pede, é assim que Francisco foi, né? Então é um ponto importante da gente refletir. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquela transformação que eu havia dito para vocês. Ele vai entender que reconstruir a igreja não eram as pedras de São Damião, eram de fato uma nova igreja. E aí ele, escutando a palavra em Lucas, que Jesus mandou seus apóstolos sem túnica, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso, ele vai falar: nossa regra de viver é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir dessa palavra em Lucas. Então ele vai instituir, a partir de 1209, com o permitir, com a permissão do Papa Inocêncio, a primeira ordem da qual o Frei faz parte. Então nasce a primeira ordem franciscana em 1209. Já no processo de Francisco, já estava em plena transformação. 1221. Eu faço parte de uma reforma, não sou da primeira ordem. Da reforma? Eu sou capuchinho. Pela frente vai nascer os capuchinhos, que é uma reforma dessa primeira ordem. Mas aqui nasceram os menores, né? Eles dizem. Isso. Eu nem quis entrar nessa discussão, Frei. Eu nem quis entrar nessa discussão. Lá nasceram os frades e isso. Aí depois, com a reforma, eles vão se dividir. Aí nós vamos tratar disso daí lá na segunda palestra. E na outra, segundo avesso, tanto hoje como antigo no passado, os primeiros frades observando, para os menores, os conventuais começou a construir grandes conventos, aí os outros ignoraram. Quais são franciscanos pequeneses? Ele não queria nem por chamado o padre ser igual, ele queria ser menos, por isso que é ótimo para os menores. Aí tem mais os conventuais, nós temos 4 vídeos franciscanos que é. Isso, nós vamos, Deus Sabrina, nós vamos falar de tudo isso daí. E aí Francisco a partir daí começa a aumentar o número dos seus frades, daqueles que vão escolher viver a vida que Francisco escolheu, e passa a fazer várias ações. Uma delas que eu acho importante, e principalmente agora, porque ontem a gente começou a testemunhar um novo conflito no nosso planeta, em Israel, já existe a guerra da Ucrânia, agora começou um novo conflito em Israel, e Francisco foi
o pobrezinho da paz e do bem, o homem que buscou durante as cruzadas encontrar-se com o sultão do Egito para conseguir convertê-lo de coração, não convertê-lo de fé, mas convertê-lo de coração, para que as guerras cessassem, né? Muita gente diz que Francisco queria se martirizar e tudo, e eu acredito que Francisco queria de fato a paz e o bem, que é uma saudação que ele deixou como herança para todos nós, né? Então Francisco vai visitar no Oriente o sultão do Egito, será recebido pelo sultão do Egito e vai inclusive ser posto à prova, né? Porque os sacerdotes que estavam ao lado do sultão do Egito dizem para ele que o Deus, né, Alá deles era maior do que o Deus de Francisco. Ele falou, então vamos todo mundo entrar na fogueira. Quem não se queimar tem um Deus maior. Como eles fugiram e Francisco estava de firme fé posto para fazê-lo, o sultão mandou açoitá-los os seus sacerdotes, porque desafiaram Francisco, e Francisco não arredou, não abandonou sua própria fé, né? Óbvio que Francisco vai depois fugir de lá, porque os conflitos das cruzadas continuam, né? E ele consegue ganhar a ponto a simpatia do sultão, que os franciscanos são muito bem recebidos e até hoje permanecem na Terra Santa, em Jerusalém. Então, Francisco tem também e criou através do diálogo da paz e do bem com os muçulmanos um canal de diálogo de fé interreligioso, né? Com os nossos irmãos islâmicos, tá? E aqui para quê? É bem simplesinho, mas eu vou ficar aqui para que todo mundo possa ver, porque eu estou bem na frente, né? Bem simplesinho, mas Francisco também, numa viagem em Grétio, lá em 1223, ele vai, no período do Natal, vai falar que a gente precisa representar esse momento que para a humanidade é um momento único. É quando Deus deu o seu único filho para que ele nascesse dentro de uma família e aqui concluísse o projeto de salvação do Pai. Então a gente não pode, o seu João, que é meu mestre de formação, sempre falava, nunca se esqueça que Francisco de Assis tem 3 coisas principais que deixou com herança, que é o nascimento, o presépio, né? O nascimento, a Eucaristia e a cruz, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai em Grétio, na Itália, fazer a representação do primeiro presépio. Então, se você não sabia, o primeiro presépio foi feito por São Francisco de Assis, porque ele queria materializar para todos aqueles que lá estavam como Deus veio no meio de nós, pobre, num estábulo onde os animais comiam, né? Humilde, e ele era o Salvador. Então Francisco quis, vamos dizer assim, ultrapassar o limite de uma igreja que era rica, luxuriosa, grande, e ele falou, e o Salvador veio tão pobre, né? Então ele queria destacar acima de tudo, a humildade da encarnação e a caridade da paixão. Ou seja, ele foi humilde a ponto de nascer num estábulo e foi caridoso a ponto de dar a própria vida para que nós ganhássemos a salvação, né? Então, não tem como a gente falar de Francisco sem lembrar desses 2 momentos. Ele como emissário da paz e do bem, né? E como aquele que materializou o nascimento do nosso Salvador. Eu não sei para vocês, eu vou fazer um parênteses aqui pessoal. Eu amo o Natal, em todos os momentos. Às vezes as minhas filhas estão assim, pai, nós vamos montar rena, Papai Noel, nós vamos montar tudo, filha. Tudo que é de paz, tudo que é de amor, tudo que é de coisa. Mas o presépio é central na minha família. A gente faz, a gente reza em frente ao presépio, a gente coloca a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo na véspera à noite. Então, para que ela entenda que não tem problema, tudo que vai para o paz e para o bem, eu não nego para elas. A minha pequena ainda acredita em Papai Noel, deixa ela, na época certa ela vai entender tudo certinho. Desde que ela entenda que é um momento de paz, um momento de troca, um momento de experiência de amor, não tem problema. Mas o centro
a mais velha já entende e a mais nova entenderá que é nosso Senhor Jesus Cristo. E São Francisco também tem uma relação muito, muito grande com a natureza e com a criação. Né? Então São Francisco, e aí eu trouxe dois momentos que eu achei bem interessantes. Eu tenho, vocês viram que eu tenho poucas tatuagens assim. Uma delas é o lobo de Gubbio aqui no braço, porque eu acho assim de uma grandeza tão grande, de pessoa tão simples, que naquela época pensar, hoje já é tão difícil a gente conseguir colocar na mente dessas pessoas que vivem no século XXI, rodeadas de comunicação e tecnologia, que o planeta é uma criação, que o planeta é uma casa comum, que todos nós precisamos partilhar, sejamos ricos ou pobres, periféricos ou centrais, é um planeta só que habitamos. Eu costumo falar que nunca a gente joga nada fora, porque desde que você não tenha enviado para outro planeta, todo o lixo, tudo aquilo que a gente produz, impacta o planeta e é a nossa casa comum. E Francisco, naquela humildade, soube dar importância à criação de Deus. Então ele vai conversar com as andorinhas quando ele estava tentando falar lá em Alviano e as andorinhas não paravam de cantar. E aí ele pede para que elas cessem, porque vocês já falaram muito, agora eu vou falar sobre a palavra de Deus. E dizem que as andorinhas calaram-se e ficaram lá para escutá-lo até o fim da sua exposição, quando elas voltaram a cantar. Então eu acho que ter essa ligação com a natureza faz de Francisco um santo de 800 anos, mas extremamente contemporâneo e atual, né? Por causa dessa ligação dele com a natureza. E do lobo de Gubbio, conta a história que o irmão lobo estava comentando uma vila, e esta vila tinha vários dos seus vilões, né? Das pessoas que lá habitavam, sendo mortos e atacados pelo lobo, e ele vai com o lobo fazendo um acordo, né? Irmão lobo, se eu te alimentar, você não atacará mais esses vilões, tudo bem? E aí, obviamente que eu estou reduzindo tudo aquilo que está nos escritos franciscanos, mas é só para que vocês entendam que ele foi também um mensageiro da paz. Ele fez um pacto de paz com o lobo. E o lobo, a partir daquele momento, começou a se alimentar da comida que os vilarejos colocavam e deixou de atacar aqueles vilarejos. Então, quando a gente respeita a criatura e a criação faz o mesmo conosco. Já dá para a gente entender a atualidade da mensagem de Francisco, quando a gente olha para o nosso planeta e vê as enchentes, e vê os desmoronamentos, e vê as tempestades, né? Será que é a falta de diálogo que nós hoje contemporâneos temos com a criação? Né? Ficou a pergunta, né? Cara, essa é a pergunta da prova, vocês vão responder antes de almoçar, né? Então, será que não é um momento da gente refletir? E por menor que seja a nossa ação, ela é sempre acumulativa. Então, se a Mariclete faz, se o Dorival faz, se a Cida, a Geni fazem e eu faço, a gente em conjunto muda, não é verdade? Mas parte de cada um de nós tomar essa atitude, né? E aí, eu vou colocar, já era para mim ter colocado uma musiquinha que eu esqueci, mas eu vou colocar agora uma musiquinha para vocês, porque não tem como a gente falar de Francisco de Assis sem falar da ligação dele com a criação e com a criatura. Então, com a permissão de vocês, eu vou colocar aqui, ó, uma cantiga para a gente poder ouvir, que é o Cântico das Criaturas. Eu não estou acostumado com esse silêncio não, porque quando eu paro de falar na escola, fica todo mundo gritando, né?
Tá ligado aqui. Ah, vai. Onipotente, ó Senhor, a ti a honra, glória e louvor, todas as bênçãos de ti descem, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas as criaturas, primeiro sol, lá nas alturas, farei um dia grande, Senhor, adiante imagem de ti, Senhor. Louvado sejas, Senhor, o céu guiaste, céu abertura, pelas estrelas claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. Louvado sejas, Senhor, e pelas nuvens o ar e o vento, e pela chuva que cai no chão, nos dá sustento, Deus da criação. Onipotente, ó Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas, meu bom Senhor, derramada em seu favor, preciosa graça, humilde boa, se vai o canto a ti entoa. Louvado sejas, ó meu Senhor, renovou em seu calor, areia noite, monte forte, velho e alegre, bendita sorte. Sejas louvado, eterna terra, mãe que sustenta e nos governa, produz frutos, nos dá o pão, com flores secas sobre o chão. Onipotente, ó Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas, meu Senhor, pelas pessoas que teu amor, teu sofre e ilustração, esse cidade te encontrará. Louvado sejas, eterna morte, que pecadores fora tão forte, fez aquele que em te amar, a morte eterna não matará. Bem-aventurado que guarda a paz, pois o Altíssimo satisfaz. Vamos louvar e agradecer, com humildade ao Senhor em dizer. Onipotente, ó Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Onipotente, ó Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. E quando a gente ouve essa música hoje tão belamente cantada, né? A gente fala, mas de onde veio tudo isso? Veio de um dos últimos momentos de São Francisco. Depois de ele receber os estigmas, São Francisco, muito doente, vai ficar isolado, e nesse isolamento ele vai compor o Cântico das Criaturas, que é exatamente o que foi cantado pelos grupos, né? Então essas palavras
são do próprio Pai Seráfico São Francisco, quando ele louva toda a criação, louva a Mãe Terra, o fogo, o ar e inclusive a morte, que vai visitá-lo logo, tá? Tudo bem? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, desculpem, hábito de professor, a gente engata e vai, né? E vai falando, né? Então, sim, nós vamos voltar a falar, obviamente, de Francisco, né? Mas nesse momento eu queria fazer uma pausa em Francisco para a gente falar daquele ao qual ele sentia um amor todo especial, que é Santa Clara de Assis, né? Que assim como Francisco. Essa é a Santa da TV ou é outra? Não entendi, desculpa. Essa é a Santa da TV ou é outra? A Santa da TV, a Santa da TV. A Santa da TV. Santa Clara é padroeira da Ah, padroeira da televisão, sim, padroeira da televisão. Isso sim. É que a hora que você falou a Santa da TV, eu falei, bicho, eu vi tanta Santa da TV, mas é isso sim, irmão, é isso sim, a padroeira da televisão, a padroeira das comunicações televisivas. Então, Santa Clara, ela vai ser uma contemporânea de Francisco de Assis, né? Ela, assim como Francisco, vivia naquele mesmo contexto histórico que eu já havia dito para vocês, um contexto de conflitos, um contexto de conturbação social, e Clara, diferente de Francisco, era de uma classe nobre, superior à de Francisco, né? E ela mesmo assim andava e se preocupava com quem era menor, com quem era excluído, com os leprosos, por exemplo, né? Foi várias vezes que Francisco encontra Clara no meio dos leprosos, né? Mas Clara, como uma mulher, tinha um propósito, que as mulheres, naquela época principalmente, tinham um propósito de se casar e o propósito de estabelecer junto a outras famílias uma união familiar, né? Mas Clara não queria isso. E quando Clara ouve falar de toda a transformação que aquele Pátio de Assis, que aquele louco de Assis está fazendo, Clara vai, obviamente, buscar uma aproximação, né? E vai ouvir dele que tudo bem. Óbvio que Clara vai enfrentar inúmeros obstáculos, a sua família é um desses, né? O seu pai tenta até de forma violenta tirá-la de lá, mas ela, quando vai procurar Francisco, lá em 1212, Francisco já corta os seus cabelos como forma de materialização da sua consagração a Deus, e aí quando a sua família tenta o seu resgate, ela já de cabelos cortados, ela se entrega totalmente ao Senhor e começa a Ordem de Santa Clara, que no início vai se chamar de Ordem das Damas da Pobreza, né? Então ela vai surgir como iluminar a tudo aquilo que Francisco também foi. Então nós vamos ter as duas classes sociais mais abastadas daquele momento, a nobreza e a burguesia, abandonando os privilégios e os benefícios para olhar para os mais pobres. E aí eu vou fazer novamente um parênteses aqui íntimo. Eu sou sociólogo e historiador. Eu, como sociólogo e historiador, quando vi isso, para mim já foi um sinal de que eu preciso buscar isso dentro da igreja. Por quê? Porque eu abandonei todo o privilégio, que nós aqui muitas vezes somos privilegiados e não enxergamos esses privilégios. A gente vê como algo comum. E às vezes quando a gente se abandona, como Francisco e Clara fizeram, a gente deixa de olhar para frente e passa a olhar um pouco para trás. O nosso mundo hoje faz com que a gente caminhe sempre olhando à frente, sempre buscando algo a mais, né? Sempre trilhando um objetivo, como as pessoas falam. E às vezes nesse objetivo a gente esquece daqueles que não é que não têm objetivos, eles não têm perspectivas nenhuma. Então Francisco e Clara abandonaram tudo aquilo e olharam para quem não tinha perspectiva. Novamente um ponto de reflexão para todos nós, né? Nós estamos só subindo as escadas que nos são permitidas por causa dos nossos privilégios, por causa das nossas condições,
ou em algum momento a gente para e olha para trás para saber quantas pessoas estão sofrendo também. Então fica um novo ponto de reflexão. Todos esses pontos de reflexão que eu estou trazendo para vocês são pontos de reflexões que vão levar a gente lá à tarde a pensar sim e sim para ser um franciscano secular, né? Porque a gente vai buscar essas experiências do menorismo, né, da pobreza espiritual, né? É óbvio que a materialidade garante condições dignas para cada um de nós, mas Deus queria que essas condições fossem só para poucos ou para todos? Esse é o ponto de reflexão, né? Então Clara de Assis vai fugir e vai, a partir daquele momento, se unir a esse carisma e a essa missão dada por Deus a Francisco. Cuida dos pobres, cuida da minha igreja. E Clara vai fazer isso de que forma? Pela oração, pela penitência e pela clausura. Então a ordem de Santa Clara, depois a gente vai falar em outros momentos, né, são de freiras enclausuradas, né, em sua maioria, né? Tem outras clarianas, né, e eu vou falar de pelo menos 3 lá à tarde, onde elas são enclausuradas e de vida de oração. Outras não, outras que têm uma espiritualidade, mas isso à tarde a gente conversa melhor. O que Clara faz é ser o canal da graça de Deus. Todo mundo sabe que milagre, eu sempre falo assim, as pessoas às vezes perguntam, né, e muitos alunos quando sabem que eu sou um católico atuante, que eu estou sempre dentro da igreja, mas professor, milagre acontece? Milagre acontece, mas não espere vir um raio caindo do céu. Milagre é o que você ajudou aquele seu irmão que precisava. Milagre é aquela ajuda que você deu a alguém e essa pessoa que estava desesperançada, que poderia tirar a própria vida, abandonou essa ideia por causa do teu abraço, do teu carinho. Isso é milagre para mim. Então, materializou-se através de Clara esse canal de graça, né? Então ela, dentro do convento, passando por muitas privações, porque ela levou o voto de pobreza ao extremo, surgiam vasos de óleo sem ninguém saber de onde. Então os milagres materializados eram esses. Surgiam vasos de óleo dentro do convento de Santa Clara para que elas pudessem fazer o pão. E um segundo momento, que é o que leva as imagens de Santa Clara segurarem o ostensório, foi quando o convento onde ela estava foi invadido por sarracenos, né? E esses pilhavam, estupravam, matavam todos aqueles onde eles entravam, e ela, segurando uma urna onde ela guardava a Sagrada Eucaristia, freou o avanço desses sarracenos. Eles ficaram com medo, tamanha a magnitude, tamanha a plenitude de Clara em enfrentá-los. E é por isso que hoje todas as imagens de Santa Clara, pelo menos uma boa parte das imagens de Santa Clara, recebe o ostensório. Ela não segurou o ostensório porque ele não existia na época, mas ela segurou uma urna com a Sagrada Eucaristia. E isso sim fez com que ela vencesse os sarracenos, e hoje as imagens de Santa Clara todas têm ela, todas não, a maioria delas tem ela segurando o Santíssimo Sacramento. Tudo bem? E aí eu vou colocar uma outra musiquinha para a gente poder cantar, né? Para a gente poder se alegrar, antes de eu finalizar aqui com vocês. Essa daqui eu acho que tem uma boa parte de vocês que gosta e conhece bastante. Alguém aqui conhece a música Doce de Sentir? Pode, se a Maria quiser tocar, pode. Não, pode escolher. Eu coloquei de forma especial quando ia terminar de expor Clara, porque Clara é
doçura. Então, finalizando, né, falar sobre Clara de Assis, ela dá início à segunda ordem, e a segunda ordem vai nascer a partir desse ato da consagração de Clara, em 1212, tá? Depois nós vamos também falar que nasce, com a graça de Deus, um sem números de instituições, de associações, que tem no carisma franciscano o seu norte, a sua direção. Mas nós vamos falar de forma especial, no segundo momento após o almoço, da família franciscana. Então, das 3 ordens instituídas por São Francisco de Assis. Tá? E quero terminar falando um pouco sobre os últimos momentos de São Francisco. Então, este ano, e a gente vai voltar a falar disso, esse ano nós estamos comemorando 800 anos do Natal de Gretchen e da regra bulada, tá? Eu esqueci de falar uma coisa, mas depois eu falo lá na frente quando eu falar da ordem franciscana como um todo sobre as regras, tá? Mas esse ano a gente está celebrando 800 anos da regra bulada e do Natal de Gretchen. Ano que vem nós vamos celebrar 800 anos das estigmas de São Francisco de Assis, das 5 chagas que ele recebeu por causa da fé. Depois, em 2025, me recorda, Fé? Em 2025 nós temos, não lembro agora. Em 2026 a gente vai terminar com o trânsito de São Francisco. Mas isso a gente vai falar no segundo momento, tá? Mas só para ilustrar para vocês, São Francisco vai, em 1224, receber os estigmas, e ele que já tinha uma saúde frágil, acaba fragilizando-se cada vez mais, né? E nos seus últimos momentos pede para que volte a Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula, porque ele diz que lá Deus o chamou, e lá que a irmã Morte iria levá-lo, né? Nessa viagem ele abençoa toda a cidade de Assis, volta a ver Clara, né? Não, na verdade ele já estava com Clara e vai para a Porciúncula, e quando ele morre,
ele retorna e o seu corpo passa pelo convento onde está Santa Clara de Assis antes de ser levado para sepultamento no dia 4. Então, geralmente a gente tem a data da morte do santo, o dia que ele falece. São Francisco é comemorado sempre no dia 4, que foi o dia onde ele foi sepultado de fato. O seu trânsito é sempre comemorado em uma data de forma especial, que nós vivemos, né, com a graça de Deus essa semana que passou, né, por toda essa semana franciscana. Então a gente dia 3 comemorou também o trânsito de São Francisco de Assis. Então, o que eu tinha para expor para vocês nesse primeiro momento é isso, tá? Eu espero que... Fala, seu João, que quer falar? Frei Edson, vou chamar o João. Então eu queria agradecer a vocês, foi só um momento de explicação, espero ter sido assim, bem claro, né? Aproveitando para fazer uma paráfrase, caminhando Santa Favorita, claro, né? Bem claro no que eu queria expor, que vocês conhecessem um pouco mais sobre Francisco. Nós colocamos aqui, para quem não conhece, esse daqui são as pontes franciscanas e clarianas, tá? Então, todos os escritos, admoestações, testamento, exortações, cartas que Francisco escreveu e Clara estão neste livro aqui. Então, é um livro que, junto com a Bíblia, é um livro que deve ser lido, né? E dos outros nós vamos falar no segundo momento, tá? Então, eu agradeço muito. A gente vai ter um momento que a gente tem um sorteiozinho aqui. Acho que a gente já podia até fazer uns sorteios de umas 2 coisinhas, não podia não, Sandra? O que você acha? Pode, né? Porque a gente tem tempo, a gente tem animação, tem tempo, a gente pode até fazer, né? Frei, o senhor quer falar alguma coisa? Então, vem aqui que o senhor vai fazer um sorteio, ó. Vamos lá, vamos sacolear o saco bastante. Só o nome de todo mundo aí. Aí a pessoa que ganhar vai ter a possibilidade de vir aqui e escolher, porque não vão nem dar. Você pode vir aqui e pode escolher, tá? Você ganhou pelo Alan. Vai poder pegar um Então, mas... Júlio só à tarde. Júlio só à tarde. Então, o cara aqui, ó. Júlio só vai vir à tarde. Cida. Cida. Ó, vai escolher, Cida. Se você quiser. Oi? Só quer falar, seu João? Vem aqui, por favor. Pessoal, esse daqui é o meu formador. Antes de eu ser formador na fraternidade, foi o seu João Befa que fez todo o meu processo de formação, os 3 anos, tudo, ele que me acompanhou, né? Então, devo tudo que eu falo, devo muito ao seu João. E o Frei é o nosso assistente espiritual, claro, está sempre aí conosco. Fala, seu João. O formador não tem nada, não pode fazer nada se não tiver subsídio. Eu queria falar só 2 coisinhas. Quando vocês veem Marcelo explicar a vida de São Francisco, parece uma ficção, não é? Será que foi verdade? Será que esse homem abandonou tudo que o pai queria dele para viver a vida que ele viveu? Quando a gente fala aqui a biografia de Francisco, mas para Deus, quando acontece isso, a gente já não fala que é uma biografia.
mas uma agiografia. Porque Deus precisa de ser manifestado no mundo e por intermédio de cada um de nós. Nós conhecemos aqui em Sapopema pessoas que passou por aqui que talvez será melhor que nós aqui, porque viveu uma vida tão simples e tão doada a Deus, que Deus age desse jeito. Foi assim que Deus agiu da pessoa de Francisco de Assis e de Clara. É uma agiografia. Outra coisa que eu queria dizer, Frei, que a liturgia de hoje tem muito a ver com essa conversão de Francisco, porque Deus trouxe para o mundo a sua aliança, e os primeiros que receberam aquela promessa de Deus, negaram ele. No entanto, vieram aqueles que achavam que eram pecadores e aderiram a Jesus Cristo e se tornaram aqueles que hoje Jesus Cristo é manifestado no mundo. Foi assim que aconteceu com Francisco de Assis. No começo ele não estava preparado